Imagina duas pessoas. Elas estudam na mesma escola, crescem em bairros parecidos, conseguem empregos semelhantes e trabalham durante anos com praticamente o mesmo salário. Aparentemente, estão caminhando pela mesma estrada. Mas depois de 30 anos, algo curioso acontece. Uma delas vive tranquila, tem dinheiro investido, não se preocupa com contas e possui liberdade para escolher como quer viver. A outra continua correndo atrás de boletos, parcelas e preocupações financeiras. Então, surge uma pergunta simples e, ao mesmo tempo, profunda. Se ambas trabalharam duro durante tanto tempo, por que apenas uma ficou rica? Muita gente acredita que riqueza depende de sorte. Outros dizem que depende de nascer em uma família rica. Alguns pensam que é preciso ganhar um salário enorme. Mas existe um detalhe que muita gente ignora. Existem médicos endividados, advogados quebrados, executivos que ganham muito dinheiro e mesmo assim vivem afogados em dívidas. Ao mesmo tempo, existem pessoas comuns, professores, vendedores, pequenos empreendedores, que ao longo da vida conseguem construir patrimônio e segurança financeira. Isso mostra uma verdade importante. O problema não está apenas em quanto dinheiro uma pessoa ganha. O verdadeiro segredo está em como ela pensa e usa o dinheiro. Agora imagine que a vida financeira funciona como um grande jogo de tabuleiro. Nesse jogo existem duas regras invisíveis. A primeira regra é simples. Quem guarda e investe dinheiro avança casas no jogo. A segunda regra também é simples. Quem gasta tudo o que ganha, volta para o início. Agora imagine dois personagens de palito. O primeiro recebe o salário e imediatamente começa a gastar. Sai para jantar, compra roupas novas, parcela um celular, faz compras por impulso. No final do mês, o dinheiro acabou. Então chega o próximo mês e o ciclo recomeça. Trabalhar, ganhar, gastar, voltar para o zero. Agora olhe para o segundo personagem. Ele recebe o salário e faz algo diferente. Antes de gastar qualquer coisa, ele separa uma pequena parte do dinheiro. Ele investe primeiro, depois usa o restante para viver. No começo parece que nada mudou, mas os anos passam e algo começa a acontecer. Enquanto o primeiro personagem está sempre começando do zero, o segundo começa a acumular pequenas vantagens. Cada investimento é como avançar uma casa no tabuleiro. Depois de alguns anos, essas pequenas casas começam a virar quilômetros de distância. E é exatamente por isso que muitas pessoas nunca acumulam riqueza. Elas nunca aprendem as regras do jogo do dinheiro. Na escola aprendemos matemática, história, geografia, química, mas quase ninguém aprende sobre dinheiro. Quase ninguém aprende sobre investimentos. Quase ninguém aprende como construir patrimônio. Então, milhões de pessoas entram na vida adulta jogando um jogo sem conhecer as regras. Agora imagine um hamster correndo dentro de uma roda. Ele corre muito, corre rápido, mas nunca sai do lugar. Muitas pessoas vivem exatamente assim com o dinheiro. Elas trabalham duro todos os dias, recebem salário, pagam contas, esperam o próximo pagamento, e o ciclo continua. Mas existe algo curioso nesse ciclo. Sempre que a renda aumenta, o estilo de vida também aumenta. A pessoa recebe um aumento e decide trocar de carro. Depois faz mais viagens, assina mais serviços, aumenta os gastos. E quando percebe, mesmo ganhando mais dinheiro, continua sem sobra. Isso acontece porque os gastos cresceram junto com o salário. Esse fenômeno é conhecido como inflação do estilo de vida. Quanto mais a pessoa ganha, mais ela gasta. E quanto mais ela gasta, mais precisa continuar trabalhando apenas para manter o mesmo padrão. É como correr em uma esteira. Muito esforço, mas nenhum avanço real. Enquanto isso, pessoas que constroem riqueza fazem algo diferente. Quando ganham mais dinheiro, elas aumentam primeiro os investimentos. Só depois aumentam o estilo de vida.
Essa pequena decisão cria uma diferença gigantesca ao longo dos anos. Agora imagine dois personagens começando a investir. O primeiro começa aos 20 anos, o segundo começa aos 40 anos. Ambos investem exatamente a mesma quantia todos os meses. Quem termina com mais dinheiro? A maioria das pessoas pensa que a diferença não é tão grande, mas aqui entra uma força silenciosa e extremamente poderosa: os juros compostos. Pense nos juros compostos como uma bola de neve. No começo ela é pequena, quase imperceptível, mas conforme vai rolando, ela cresce, depois cresce mais, e depois cresce ainda mais rápido. O dinheiro começa a gerar dinheiro, e esse dinheiro começa a gerar ainda mais dinheiro. Com o passar do tempo, o crescimento se acelera. É por isso que o tempo é o maior aliado de quem investe, e também o maior inimigo de quem vive adiando decisões financeiras. Muitas pessoas dizem que um dia vão começar a investir, mas esse um dia vira anos, e anos fazem uma diferença gigantesca no resultado final. Agora imagine dois tipos de objetos. O primeiro é uma pequena máquina que produz moedas. Você coloca uma moeda e ela devolve duas. O segundo objeto faz exatamente o contrário. Ele suga moedas continuamente. Na vida real, esses objetos têm nomes simples: ativos e passivos. Ativos colocam dinheiro no seu bolso. Passivos tiram dinheiro do seu bolso. Investimentos são ativos. Empresas são ativos. Imóveis que geram renda são ativos. Mas dívidas são passivos. Parcelamentos são passivos. Financiamentos longos são passivos. O problema é que muitas pessoas passam a vida inteira comprando passivos. Compram coisas que parecem símbolos de sucesso, mas que na verdade apenas drenam dinheiro todos os meses. Enquanto isso, pessoas que constroem riqueza focam em comprar ativos. Cada ativo funciona como um pequeno funcionário trabalhando para elas, gerando renda, gerando crescimento, gerando liberdade. Mas existe algo ainda mais importante do que dinheiro: mentalidade. Imagine duas pessoas olhando para a mesma situação. Uma pensa que dinheiro é complicado, que investir é arriscado, que pessoas ricas tiveram sorte. A outra pensa que precisa aprender, que dinheiro é uma habilidade, que se outras pessoas conseguiram, ela também pode aprender. A diferença entre esses dois pensamentos parece pequena, mas ao longo de muitos anos ela cria caminhos completamente diferentes. Porque pensamentos influenciam decisões, decisões criam hábitos, e hábitos constroem resultados. Pessoas que constroem riqueza geralmente fazem três coisas simples. Elas aprendem constantemente sobre dinheiro, elas pensam no longo prazo e tomam pequenas decisões financeiras inteligentes todos os dias. Nada disso parece extraordinário, mas quando essas decisões são repetidas durante décadas, o resultado se torna extraordinário. E então voltamos à pergunta inicial: por que 95% das pessoas nunca ficam ricas? Não é falta de inteligência, não é destino e nem sempre é falta de dinheiro. Na maioria das vezes, é porque elas nunca aprenderam as regras do jogo financeiro, nunca aprenderam a escapar da corrida dos hamsters, nunca entenderam o poder do tempo, nunca compreenderam a diferença entre ativos e passivos, e nunca desenvolveram a mentalidade necessária para construir riqueza. Mas existe uma boa notícia: tudo isso pode ser aprendido, tudo isso pode começar com uma pequena decisão, uma pequena mudança na forma de pensar. Porque no final das contas, riqueza raramente nasce de um único grande momento. Ela nasce de pequenas decisões inteligentes repetidas todos os dias durante muitos anos. E tudo começa quando uma pessoa decide aprender a jogar o jogo do dinheiro de forma diferente.